Daí, olha só, vamos fazer um exemplo aqui, Oi, que vamos fazer professor? um... Tá, tá ouvindo? Agora estou ouvindo. Boa noite a todos aí. Boa noite. Pessoal, vamos fazer este exemplo aqui para vocês depois fazerem a atividade, atividade 10. Daí, olha só, aqui tem um muro de arrimo com 6 metros de altura, tem um subsolo homogêneo, ou seja, só um tipo de solo. Esse subsolo tem um peso específico de 18 quilonewtons por metro cúbico, um ângulo de atrito de 35 graus e uma coesão de 0 kPa. Daí, esse subsolo não tem o lençol freático, não tem uma sobrecarga aqui em cima, só que agora a gente vai ver o que ocorre quando esse terreno ele é inclinado. Então, a inclinação desse terreno aqui, ó, com a horizontal, tem um ângulo de 15 graus. Daí o exercício pede o quê? Determinar a distribuição do empuxo ativo, que é essa distribuição da tensão horizontal atuando aqui neste muro de arrimo, e a força resultante na horizontal do empuxo ativo. A gente vai ver que essa distribuição de empuxo ela é inclinada. Então, esta força resultante ela também é inclinada. Daí ela vai ter uma componente vertical e uma componente horizontal. Eu quero que determine apenas, que forneça o resultado apenas da componente horizontal. A gente vai ver como que é calculado. O primeiro passo para resolver esse exercício é como? O primeiro passo é calcular o coeficiente de empuxo ativo desse solo. Então, para calcular o coeficiente de empuxo ativo de um terreno inclinado, a gente utiliza essa outra fórmula aqui, ó, que é o Ka, que entra aqui na fórmula a inclinação do terreno e também entra na fórmula o ângulo de atrito do solo. Daí, para o exemplo aqui, ó, a inclinação, o beta, a inclinação aqui é o valor de beta, é 15 graus e o ângulo de atrito desse solo é 35 graus. Daí basta jogar essas duas informações, beta igual a 15 e o ângulo de atrito igual a 35 aqui nesta fórmula, para obter o coeficiente de empuxo ativo. E para o exemplo aqui deu que o Ka vale 0,3075. Depois que determinou o coeficiente de empuxo ativo, vai para o segundo passo. O segundo passo é o quê? É calcular a tensão vertical nos pontos A e B. Então, a gente precisa determinar a tensão que atua aqui na vertical, no ponto A e no ponto B. Qual fórmula que a gente usa? A gente usa esta fórmula aqui, ó, que a tensão vertical é igual ao peso específico desse solo, vezes a altura de solo que está acima desses pontos aqui, mais uma sobrecarga se houver. Daí, olha só, para o ponto A, qual que é a tensão vertical no ponto A? Como não tem nenhuma sobrecarga acima do ponto A e também não tem nenhum solo acima do ponto A, a tensão vertical no ponto A ela vai ser zero. Daí agora para o ponto B. O ponto B ele já tem toda essa camada de solo acima dele. Então fica peso específico desse solo, que é 18, vezes essa altura de solo em relação ao ponto B, que é 6 metros. Como não tem uma sobrecarga, essa parcela aqui é zero. Fica 18 vezes 6, dá aqui. A tensão vertical no ponto B vale 108 kPa. O próximo passo é determinar o empuxo ativo no ponto A e no ponto B. Qual fórmula que a gente utiliza? Essa daqui, ó. Como esse solo aqui não tem uma coesão, não tem aquela outra parcela da coesão. Então a gente usa esta fórmula aqui. A tensão vertical no ponto A ela é igual a zero, então o empuxo ativo
no ponto A também vai ser igual a zero. Vai zerar essa parcela aqui. Agora, o empuxo ativo no ponto B é a tensão vertical no ponto B vezes o Ka desse solo. Tensão vertical é 108 e o Ka desse solo é 0,3075. Então, o empuxo ativo no ponto B vale 33,21. Então, próximo passo é determinar a distribuição do empuxo ativo no muro de arrimo. O empuxo ativo no ponto A e um empuxo ativo no ponto B. O empuxo ativo no ponto A a gente calculou vale zero e o empuxo ativo no ponto B a gente calculou vale 33,21. Essa distribuição aqui, ó, ela tem uma inclinação. Qual que é essa inclinação? É a inclinação do terreno com horizontal. A gente viu que essa inclinação aqui é 15 graus. Então, essa distribuição também tem uma inclinação de 15 graus com o eixo horizontal. Depois que determinou a distribuição do empuxo ativo, a gente precisa determinar a força resultante dessa distribuição. Como que é calculado essa força resultante dessa distribuição, que no caso aqui é uma distribuição triangular? A gente calcula a área desse triângulo. Então, essa distribuição triangular, ela pode ser substituída por uma força resultante e o valor dessa força resultante é a área desse triângulo. Daí, então, qual é o valor dessa força resultante? É a área que é base vezes altura sobre 2. Qual que é o valor da base dessa distribuição? É 33,21. Qual é a altura dessa distribuição de empuxo? É a altura do muro de arrimo, que vale 6. Então, fica 33,21 vezes 6 sobre 2. Esta conta aqui fornece que a força resultante do empuxo ativo vale 99,63 kN por metro. Aí, olha só, o que muda em relação aos exercícios anteriores, onde o terreno era plano? Muda que esta força resultante que a gente determinou pela área do triângulo, ela tem uma certa inclinação. Essa inclinação aqui de 15 graus é a inclinação do terreno. Então, essa força, como ela está inclinada, ela pode ser decomposta em uma componente vertical e uma componente horizontal. Para o dimensionamento do muro de arrimo que a gente vai ver lá na frente, essas duas forças são importantes. Só que como, no caso, a gente não começou a falar sobre muro de arrimo, só está falando sobre empuxo, empuxo é apenas a componente horizontal dessa força. Então, eu preciso achar a componente horizontal dessa força resultante. Como que eu determino essa componente horizontal? Usando esta fórmula aqui, ó. Componente horizontal dessa força é o valor dela vezes o cosseno de beta. Beta é o quê? Beta é a inclinação do terreno com a horizontal. Daí fica o seguinte, que o FA vale 99,63 vezes o cosseno de beta, o beta vale 15, então fica cosseno de 15. Então, a componente horizontal dessa força vale 96,23 kN por metro. Então, essa daqui que eu quero que apresente como resultado, não essa força resultante inclinada. Eu quero apenas a força, a componente horizontal dessa força aqui. Daí, o sexto passo seria o quê?
determinar a posição que essa força resultante ela está aplicada. Como que eu determino essa posição? Essa posição, ela para um triângulo, ela é 1/3 da altura do triângulo em relação à base. Então, para o nosso caso, a altura vale 6, a altura do muro aqui vale 6 metros, e essa força resultante ela vai estar aplicada a uma altura aqui em relação à base de 2 metros. O último passo é a apresentação dos resultados, que é a distribuição do empuxo. No caso aqui, para o ponto A é 0, para o ponto B 33,21. Essa distribuição ela tem essa inclinação de 15 graus, que é a inclinação do terreno com a horizontal, e a força resultante, a componente horizontal vale 96,23 kN por metro e ela está aplicada a uma altura de 2 metros em relação à base do muro de arrimo.